toda a glória para o nosso Deus. Amém. Podem tomar os vossos lugares. Quem nos visita pela primeira vez, seja bem-vindo. Quem nos visita online também, seja bem-vindo. E eu dou os bem-vindos se quiserem vir aqui a esta sala congregar connosco. Era uma grande alegria também. Ao longo deste mês de maio, nós temos estado a abrir, a expor, obrigado. Nós temos a abrir e expor este versículo 13 de capítulo 54 de Isaías, em que nós tivemos uma alegria de ouvir a partilha da parte da Lara, também da parte do pastor Jim na semana passada, falando acerca de sermos filhos, logo a seguir a falar acerca de sermos discípulos. Quem ouviu essas pregações? Algumas. Ninguém a viu. Quem ouviu essas pregações? Glória a Deus. Para algumas pessoas. Se não ouviram, vão para o nosso canal de YouTube, também tem as pregações lá disponível, ou também, acho que no Spotify e em outros canais nós temos também as nossas pregações disponíveis. Mas vamos ler este versículo 13 do capítulo 54 de Isaías. E diz assim: e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. Aleluia. Filhos, discípulos, e hoje vou terminar esta série. Não vou falar acerca de paz, mas vou falar acerca de maturidade. Muitas vezes nós buscamos essa maturidade e há grandes seminários, grandes estudos acerca de maturidade espiritual. O que é isto de maturidade espiritual? E às vezes eu questiono-me, o que é isto de maturidade espiritual? Obrigado. Isso mesmo, agora é mais difícil adormecerem. Tem luz sobre a vossa cabeça, eu consigo ver-vos e interagir com os vossos olhos, então, glória a Deus, obrigado pelas luzes. Então, hoje nós vamos falar acerca de maturidade espiritual. Quando nós pensamos acerca de maturidade, muitas vezes nós pensamos acerca de ser grande, ser mais influente, de termos mais alcance, de sermos mais seguros, estáveis, sermos mais maduros. Nós olhamos para alguém mais crescido ou que passa mais tempo com o Senhor e dizemos: uau, essa pessoa é madura na sua fé, essa pessoa é alguém que eu respeito e eu honro, essa pessoa tem estado na igreja há muitos anos e é uma pessoa madura. Ontem eu tive o privilégio de ministrar numa igreja, eles estavam a celebrar os 41 anos de igreja. Isso, uau! Graças a Deus que há igrejas a celebrar 41 anos de terem as portas abertas. É uma igreja boa, uma igreja bíblica, uma igreja que está a caminhar fielmente de acordo com a palavra de Deus. E eu tive a honra de celebrar esse momento com eles. Nós, como Igreja Logos, nós estamos a celebrar o 39º aniversário, 39 anos em outubro de portas abertas. E nós podemos dizer: uau, incrível! É uma igreja madura. E eu questiono, o que é isto de ser uma igreja madura? O que é isto de sermos cristãos maduros? E os discípulos perguntaram ao mestre também o que era isso de sermos maduros, ou sermos os maiores, os mais respeitáveis. E Jesus responde de uma forma muito simples. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos. E vamos abrir no capítulo 10, no versículo 13, até o versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Ou nós podemos dizer, quem é o mais maduro, o mais digno de respeito e honra, o mais estável na fé? Vamos ouvir a resposta de Jesus. E Jesus, chamando um menino, os meninos já saíram todos aqui da sala, mas chamando um menino, está ali um menino, uma criança, e pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é maior no reino dos céus.
parece aqui um paradoxo, algo invertido. Nós queremos maturidade para que talvez sentimos mais seguros, mais honrados, mais respeitados, que as pessoas olhem para nós e dizem, uau, essa pessoa realmente é uma pessoa madura na sua fé. E os discípulos estavam a perguntar ao mestre, mestre, como é que nós podemos ver maturidade, ou como é que nós podemos ser os maiores? E Jesus agarra numa criança e chama aqui para o meio e diz, vocês têm que converter para ser como uma criança, para serem maduros e terem acesso ao reino dos céus. Agora, eu creio que Jesus não estava a dizer, vocês têm que ser como uma criança na sua infantilidade. Serem infantis como uma criança, mas terem a postura de uma criança. Então vamos assim ver a diferença entre uma criança no aspecto de ser infantil, como uma criança ser um aspecto de alguém maduro espiritualmente. Nós sabemos que quando uma criança brinca, uma criança muito rapidamente se cansa de uma brincadeira. Passa de brinquedo em brinquedo, facilmente se farta e quer um outro brinquedo. Dificilmente consegue ficar muito tempo focado numa só coisa. Isso é um aspecto de infantilidade de uma criança. Mas Jesus explica e demonstra o que é uma criança no reino dos céus. Se Jesus é o nosso modelo em todas as coisas, nós dizemos que nós estamos a seguir as pegadas de Cristo, muitas vezes nós olhamos para as pegadas e os ensinamentos e a vida do nosso Senhor apenas no momento em que Ele está a desenvolver o seu ministério. 3 anos e meio, sensivelmente, Ele desenvolveu um ministério em que este relato aos seus discípulos enquadrava-se naquele ministério de Jesus. E nós tiramos exemplos ou modelo de que é uma vida cristã, como é que nós devemos seguir princípios do reino, vendo o nosso mestre a ensinando os seus discípulos e modelando o que era esta vida do reino. Mas nós sabemos que Jesus também, ele era criança. Ele passou pela fase de maturidade física e emocional aqui na Terra. Ele nasceu bebé, ele não nasceu com 30 anos, ele nasceu bebé, cresceu, até chegar aos 30 anos em que ele começou a desenvolver o seu ministério. Mas na altura em que ele tinha 12 anos, em que nós podemos pensar que essa idade é uma idade de uma criança, nós temos um relato da vida de Jesus. É interessante em que nós temos o relato quando ele era bebé, nascido no manjador, nós sabemos toda a história de Natal. A história salta para frente quando ele tinha 12 anos e depois os relatos bíblicos saltam para frente quando ele tinha 30 anos. Então nós vemos que há períodos muito importantes na vida do nosso Senhor, tanto no seu nascimento, depois quando ele era criança e saltando para frente para o seu ministério. Então vamos aprender uma lição do que é ser uma criança no reino dos céus. Vamos abrir as nossas Bíblias novamente no livro de Lucas, capítulo 2. E este relato explica-nos o que é ser uma criança no reino dos céus. Porque nós vemos Jesus sendo uma criança no reino, na terra normal, e ele era um portador desde do seu nascimento. Antes do seu nascimento, ele era portador do reino dos céus, porque era 100% Deus e 100% homem. Então, em qualquer momento, em todos os momentos da sua vida, especialmente estes relatos que nós temos nas Santas Escrituras, da sua vida na terra, nós podemos aprender o que é isto de vida no reino de Deus. E se Jesus explica, nós temos que ser como crianças, convertermos, voltar àquele lugar de sermos como crianças, nós temos que aprender com Jesus sendo uma criança. Então vamos ler esta passagem. Versículo 41.
E tendo ele, Jesus, já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. O que é que isto quer dizer? Não era uma festa de aniversário, não era a festa do Conselho de Jerusalém, não era o dia de Jerusalém, não era nada disso. O povo de Israel tinha 3 festas obrigatórias para todo o povo de Israel subirem para Jerusalém, porque Jerusalém estava em cima do monte, então subiam para Jerusalém para celebrar estas 3 festas. Festa da Páscoa, festa de Pentecostes e festa dos tabernáculos. Nós não sabemos qual era esta festa que o povo de Israel estava a celebrar, mas era uma destas festas. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino, criança, Jesus, em Jerusalém. E não o souberam os seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. Agora, vamos fazer uma pausa aqui. O que está aqui a acontecer? Um grande grupo de pessoas, da mesma família, vizinhos, amigos, subiram em conjunto para ser mais seguro, para ser mais fácil o caminho, a caminhada para subir a Jerusalém. Eles estavam a subir, então havia amigos, famílias, tios, tias, primos, avós, todos a subirem. E imagina uma criança com 12 anos, cheia de primos e amigos à volta, é uma loucura, é uma brincadeira. Vamos subir, vemos aqui um coelho a passar, vamos seguir atrás do coelho, isto, aquilo. Era uma brincadeira, toda a subida, toda a descida era uma brincadeira, porque naquela altura uma criança brinca, uma criança diverte. Então esta criança, Jesus, estava com os seus amigos, subiam para Jerusalém e depois desciam para Jerusalém, passando um dia. No final do dia, provavelmente, em que as crianças juntavam com os seus pais para adormecer, José e Maria olham para o lado e dizem: falta qualquer coisa. Falta-nos qualquer coisa. Onde é que está o menino Jesus? E põe a mão na cabeça e diz: José, era a tua responsabilidade a cuidar do menino Jesus. E diz: eu? Não. E há aquele bate-bola e diz: onde é que está Jesus? Perguntaram todos os familiares, não encontraram Jesus naquele grupo de amigos e famílias. Então dizem: deve ter ficado em Jerusalém. Voltaram o caminho de um dia e tal, porque depois a palavra do Senhor continua a dizer que 3 dias passaram. Voltam para Jerusalém. Como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele, Jesus. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores e ouvindo-os, interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam na sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhes a sua mãe, Maria: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eu acredito que a Bíblia é muito mansa ao descrever a reação de Maria. Eu conheço mães que a mãe não ia falar desse jeito. Eu ia ficar brava e dizer: Filho, por que fizeste-nos passar por isto? É graciosa em todas as coisas, mas é mãe. 3 dias passou sem o seu filho. E eu acredito que havia uma preocupação, havia um desespero para encontrar Jesus. Por que fizeste isto para conosco? Eis que o teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele, Jesus, lhes disse: por que é que me procuráveis? Por quê? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré e era sujeito, e a sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e todos os homens.
O relato de 12 anos, a idade de criança para aqui. Quais são exemplos, quais são características de uma criança no reino dos céus? Em primeiro lugar, criança, Jesus, ele não estava a fazer disparates. Ele não estava na brincadeira malandra. Ele estava no templo com os mestres, então as pessoas que conheciam bem a palavra de Deus, eram estudiosos, provavelmente eles sabiam de cor quase toda a palavra de Deus. E ele estava ali, a palavra diz que ele estava interrogando, então ele estava perguntando e ele estava escutando. Ele estava interrogando e estava escutando. Jesus, a criança, ele tinha uma fome para a palavra de Deus. Ele tinha um desejo de conhecer mais da palavra de Deus. Ele tinha um desejo de aprofundar-se na palavra de Deus. Ele estava a perguntar e estava a interrogar. O Filho de Deus, Deus em carne e osso, estava sentado com os conhecedores da palavra de Deus, que foi inspirado por Ele próprio, e Ele estava interrogando, Ele estava a escutar. Ele não estava a se colocar numa posição de orgulho, mas estava a colocar na posição de, talvez, de igualdade, ou talvez um pouco mais baixo daquela igualdade, porque Ele estava a interrogar, a perguntar, Ele estava a ouvir. Ele não estava a ensinar propriamente. Então, uma criança no reino dos céus e alguém que tem essa humildade perante a palavra de Deus, essa fome da palavra de Deus, em que está ali a buscar a palavra de Deus, está ali a interrogar a palavra de Deus, o que é que eu posso aprender hoje? Como é que eu posso viver hoje? Como é que eu posso gerir o recurso que eu tenho hoje? Eu quero ouvir a palavra de Deus. Passa a vida com essa fome, aquele desejo para mais de Deus. Não somente a palavra de Deus, mas provavelmente também pregações, pessoas ensinando acerca da palavra de Deus. Então nós podemos dizer, uma criança no reino dos céus é alguém com essa fome de Deus. Muitas vezes nós passamos anos cristãos e já perdemos a fome da palavra de Deus. E nós pensamos, eu sou maduro, porque eu já estou há 30 anos a caminhar com Jesus. Eu sou maduro porque eu já fiz uma escola teológica. Mas onde é que está a tua fome para Deus? Através da sua palavra. E ainda tens o desejo de aprofundar a tua vida na palavra de Deus? Isso é uma característica de uma criança no reino dos céus. Nós podemos pensar, será que a minha criança tem essa fome para a palavra de Deus? Se Jesus tinha essa fome, eu creio que mesmo as nossas crianças, nós pais, agora isto é para pais, nós podemos ensinar as nossas crianças a terem fome pela palavra de Deus. Amém? Quando nós pensamos em convertermos adultos a sermos crianças, isso é uma coisa espetacular e nós aprendemos isso para o nosso crescimento, para nós entrarmos no reino dos céus. Mas também nós, pais, nós temos uma responsabilidade astronómica para ensinar as nossas crianças como também serem como Jesus em criança. É possível as crianças terem fome pela palavra de Deus, mesmo serem crianças. Se Jesus tinha, as nossas crianças também podem ter. Próximo aspecto de uma criança no reino dos céus. Maria, a chegar ao pé de Jesus, ela diz assim, porquê que fizeste isto a nós? Eu e o teu pai andamos aqui loucos à tua procura. Isto é um paráfrase de Settheimer desta frase aqui. Nós andamos aqui loucos, eu e teu pai. Eu e o teu pai. Mas José não era o pai de Jesus. Eu e o teu pai andamos à tua procura. O que Jesus responde? Por que vocês estão tão desesperados à minha procura? Eu estou a fazer o negócio do meu pai. Jesus estava firme
na sua identidade. Ele sabia quem era o seu pai, com 12 anos. Não tinha que chegar à vida adulta para saber que era o pai, que Deus Pai era o seu pai. Mas aos 12 anos ele já tinha a sua identidade firmada em Deus como o seu pai. Uma criança no reino dos céus é alguém, como a Lara disse muito bem há 2 semanas atrás, já não é órfão, mas sabe que Deus é o seu pai. Não é alguém à procura de uma identidade, à procura de sermos aceitos, mas é alguém que sabe que Deus é o seu pai. Jesus sabia que José não era o seu pai. Quando Maria diz, por que fizeste isso a mim e ao teu pai? E Jesus não responde à letra, ele diz, por que vocês estão preocupados comigo? Eu estou a fazer um negócio do meu pai. Nós, para sermos como uma criança, para entrarmos no reino dos céus, nós temos que estar bem seguros que nós já não somos mais órfãos, nós não somos mais limitados a esta organização deste mundo terrestre, mas nós temos um Pai Celestial que nos ama, que nos cuida e que tem algo especial para nós. Nós somos filhos de Deus Pai. Amém? Nós temos que estar seguros nessa identidade. Converter como sendo uma criança, nós temos que largar esse pensamento de estarmos limitados com este mundo. Nós temos um pensamento de merecimento do amor de Deus, mas nós temos que ter uma postura de filho amado, filho seguro, filho com um propósito, filho de Deus Pai perfeito. Nós temos que nos converter para ser como criança, para acedermos às bênçãos celestiais do reino dos céus. Amém? Vou novamente voltar para nós pais terrenos. As nossas crianças, mesmo sendo pequenas, podem e devem ter a sua identidade firmada que eles são filhos amados de Deus Pai. Eles conseguem ter isso. Se Jesus Cristo, com 12 anos, teve essa certeza, essa firmeza na sua identidade, nós, tendo crianças, filhos pequeninos, nós podemos ensinar as nossas crianças que eles são filhos amados por um Pai mais perfeito que qualquer pai aqui nesta terra. Nós podemos mostrar que nós somos pais com muitas falhas, mas há um Pai perfeito que cuida, que vê, que olha para cada um de nós e esse Pai carinhoso está sempre com eles. Os nossos filhos não são pequenos demais para ter a sua identidade firmada no amor de Deus Pai. Nós temos que ter a coragem, como pais terrenos, de ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, para que ao longo da medida que eles crescem nesta terra, tenham firmeza na sua identidade. E não se vacilem nem para a esquerda nem para a direita, mas tenham a sua identidade firmada na identidade que eles são filhos amados. Amém? Terceira característica e última característica de ser como uma criança no reino dos céus. Jesus diz, eu estou a tratar dos negócios do meu Pai. Dos negócios do meu Pai. Jesus não somente estava firme na sua identidade como filho de Deus, mas ele tinha, com 12 anos, uma visão clara da missão que estava sobre a vida dele. Ele estava a tratar dos negócios do Pai Celestial. Muitas vezes nós pensamos que nós precisamos de ter uma missão de vida. Nós precisamos de ter um propósito de vida. Mas nem Jesus teve uma missão de vida, nem um propósito de vida. Ele teve uma missão do Pai para a vida dele. Ele teve um propósito do Pai para a vida dele. Ele só fazia o que o Pai dizia para ele fazer. Então a missão era do Pai sobre a vida dele.
Em vez de nós perguntarmos ao Senhor, Senhor Deus, dá-me o meu propósito, eu quero saber o meu propósito, a minha missão de vida, nós devíamos perguntar antes, Deus, qual é a tua visão? Qual é que é a tua missão? Qual é que é o teu propósito para a minha vida? Jesus tinha uma clara visão. Qual era a sua missão aqui nesta terra? Ele diz, por que vocês estão tão preocupados comigo? Eu estou a fazer um negócio do meu Pai. Eu estou a fazer a missão que o meu Pai tem para mim. Eu estou seguro nisso. Jesus mostrou o que é ser uma criança no reino dos céus. Ele mostrou que é uma pessoa que tem uma missão clara e a missão de Deus para ele nesta vida. Muitas vezes nós podemos ficar ali à procura de qual é que é a nossa missão como indivíduos e nós devemos ter a consciência que nós precisamos ouvir a voz do nosso Pai, em que o nosso Pai diz, fazei discípulos de todos, prega o Evangelho para todos, traz todos a salvação. Isso é a missão de Deus para cada um de nós. Mas eu sou um empresário. Eu sou um técnico. Eu sou um engenheiro. O que é que eu vou fazer? Onde tu estás, tu conheces as pessoas, traz essas pessoas ao reino dos céus. Prega essas pessoas, discipula essas pessoas. Isso é a missão de Deus. Jesus tinha uma clara visão, o que era a missão do seu Pai. E por isso que quando ele olhou para os seus pais terrenos, as pessoas que estavam responsáveis para educá-lo, ele ficou assim, por que vocês estão tão preocupados? Eu estou a fazer o negócio do meu Pai. Nós, como crianças no reino dos céus, nós temos que ouvir a voz do nosso Pai e ser obedientes nessa missão que Ele coloca sobre a nossa vida. Voltando novamente, pais aqui na sala, nós podemos e devemos ensinar às nossas crianças a importância de cumprir a missão de Deus através das suas vidas. Nas escolas das crianças, eles podem influenciar os seus colegas com o amor de Deus. Ele pode impor as mãos e declarar cura sobre as crianças na escola. Nós, pais, nós temos que ser um modelo disso. Nós temos que ensinar que é possível, porque Jesus mostrou que era possível cumprir uma missão que era muito mais além do que somente a brincadeira da vida. Nós convertermos como crianças, nós temos que olhar para Jesus e ver que é muito mais além de uma infantilidade de uma criança. Tem uma missão clara, tem uma visão clara, tem uma identidade clara. Ser como uma criança. Ser como uma criança. Aleluia. Aleluia. Sendo como uma criança. Ser como uma criança também é aquele lugar em que não é somente estarmos a fazer, mas é estar a olhar para Jesus. Num outro relato, Jesus estava a ver as crianças e ele agarra numa das crianças, coloca essa criança no seu colo, abraça a criança e abençoa a criança. Em Marcos 10:16 fala acerca disso, que Jesus tomando-as nos seus braços, impondo-lhes as mãos, a abençoava. Eu quero isso. Tantas vezes nós queremos o abraço de Jesus. Nós queremos ter Jesus a acarinhar-nos. Queremos que Jesus olhe para nós e queremos olhar para Ele. Nós queremos que Jesus imponha as mãos e nos abençoe. Mas temos uma postura tão orgulhosa. No livro de Tiago diz que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Ele resiste àquelas pessoas orgulhosas, mas dá graça a quem é humilde.
Quando nós nos convertermos para sermos como uma criança, é aquele lugar em que Jesus olha para nós, senta para chegar ao nosso nível, chama a criança, põe no colo, olha nos olhos e declara bênção sobre aquela criança. Quem quer que Jesus faça isso com você? Eu quero Jesus a abençoar-me, eu quero Jesus a acarinhar-me, a olhar para mim nos olhos, eu quero isso. Mas então eu tenho este desafio para me converter para ser como uma criança. Largar esse sentimento de eu sou maduro de acordo com este mundo. Mas eu tenho que abraçar a humildade e a fragilidade de uma criança, a saber que eu nada sou sem Ele. Que tudo que eu tenho vem dEle. Tudo que eu tenho é para Ele. Ser como uma criança. Ser ensinável como uma criança. Muitas vezes neste processo de sermos filhos de Deus, temos nossa identidade firmada, como o pastor Jim falava muito bem semana passada, este processo de discipulado, que é um crescimento espiritual. Muitos de nós, até inclusive eu, quando eu penso na palavra discipulado, eu tenho algum receio, porque ao chegar a um lugar de maturidade cristã, espiritual, há um grande perigo de chegar a um lugar de orgulho espiritual, de vaidade espiritual, pensando, eu já sou um adulto, eu já sou crescido, mas o reino de Deus é invertido. Quanto mais nós somos adultos, mais nós somos crianças. Quanto mais nós crescemos, mais descemos. Quanto mais Deus nos abençoa, mais baixo nós temos que estar. Deus nos abençoa não quando nós estamos lá em cima, mas quando nós estamos ajoelhados na sua presença. Então, muitas vezes, quando nós olhamos para este percurso de crescimento, é fácil nós cairmos no engano dos discípulos. Diz, quem é o maior no reino dos céus? Mestre, nós estamos contigo há tanto tempo, há 3 anos, está a ser incrível. Quem é o maior? Nós somos discipulares, já passamos do nível de criança, para jovem, para adulto, agora quem é o maior? E Jesus olha e diz, não, vocês estão a perder tudo. Não entenderam nada. E agarra numa criança e diz, o meu reino é invertido. Para ter acesso ao meu reino, converte como uma criança. Muda a tua mente, as tuas prioridades. Não é subir, é descer. Não é exaltar, é crucificar. Não é o teu desejo, mas é o desejo de Deus. Ser como uma criança. Jesus não estava no templo a fazer a sua vontade, mas estava a fazer um negócio do Pai. Nós podemos dizer, Jesus era um miúdo reguila, era um miúdo que fugia dos pais, então a minha criança pode fugir, pode fazer estes disparates todos. Não. Jesus tinha a sua missão clara, a sua identidade clara, e estava com uma fome da presença de Deus. Sede como uma criança. O grande teólogo Agostinho da Hipona diz uma frase que é muito marcante, diz que a maior humildade é a base de toda grandeza cristã. A maior humildade é a base de toda grandeza cristã. Nós pensamos que é o maior ensinamento, a maior revelação, o maior avivamento é a base de toda cristianismo, mas este homem teve uma revelação de humildade, que a maior humildade é a base, é o sustento, é ali onde tudo se passa. Quanto mais nos humilhamos, Deus derrama bênção sobre nós. Quanto mais nós nos convertemos para a simplicidade de ser uma criança, mais nós temos acesso ao reino dos céus. Amém? Eu amo o livro de Isaías. Nós estamos a focar num capítulo de Isaías ao longo de todo este ano. Mas há um capítulo que tem-me intrigado muito, é o capítulo 11 de Isaías, em que neste capítulo explica acerca do reino
dos céus, em que há o grande momento em que há convergência total, já não há dor, já não há tristeza, mas tudo é uma nova terra e um novo céu. E há uns versículos que intrigam bastante, e desde criança eu tenho estado a pensar nisto, e quando estudei esta semana acerca de ser uma criança, ou um menino no reino dos céus, eu estava a ver quais são as referências de uma criança na Bíblia. Este versículo destacou-me, eu comecei a rir para mim próprio, em que Isaías 11, versículo 8, os versículos anteriores falam acerca dos animais selvagens a brincarem uns com os outros e estarem em paz, os leões com as vacas e animais que normalmente estão em conflito um com o outro, mas estar em paz quando é o reino dos céus, vem à terra. E depois fala de uma criança, e brincará a criança de peito sobre a touca do áspide, e o já desmamado meterá a sua mão na cova do basilisco, e não se fará mal nem dano algum em todo a monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas se cobrem o mar. E nós gostamos dessa última parte. Mas no início fala de como é que uma criança brinca numa toca das cobras. Muitas vezes nós pensamos que uma cobra é algo satânico, é algo do diabo. Uma cobra é símbolo do diabo desde Gênesis até Apocalipse. Diz que no reino dos céus uma criança brinca com as cobras. O animal que nós pensamos que é o pior dos animais e o mais cruel de todos, sendo como uma criança, nós vamos ter agilidade, mesmo as coisas tão ameaçadoras, nós vamos brincar com elas. Não pensando que aquilo não pode magoar, mas como nós temos essa segurança que nós temos Deus como nosso Pai, nada nos vai magoar. E uma cobra venenosa vai nos magoar, Jesus dizia isso. Quando nós temos a segurança que nós somos filhos de Deus, temos essa postura de uma criança no reino de Deus, nós podemos estar no meio das dificuldades, no meio das dificuldades que nós pensamos que o diabo está à solta na nossa vida, nós podemos estar ali a brincar com as cobras. Que loucura que é o reino dos céus. Que loucura que é o reino dos céus. Muitas vezes nós ficamos com medo das cobras. Mas sendo uma criança no reino dos céus, nós temos mais autoridade do que qualquer cobra na nossa vida. Temos mais poder do que qualquer cobra, qualquer serpente que vem contra nós. Sendo como criança, nós podemos estar a subjugar qualquer situação. Porque nós temos uma clara visão da nossa identidade, uma clara visão da nossa missão. Eu não sei qual é que é a dificuldade que estás a passar hoje. Eu não sei qual é que é a serpente que está solta na tua vida. Se é algo financeiro, se é algo emocional, se a tua família está toda separada, se o teu casamento está a sofrer, se qualquer coisa. Converte-te para ser como uma criança perante Jesus. O que é que isso quer dizer? Nós temos que praticar a disciplina, não somente de ler a Bíblia, mas de contemplar ao Senhor. Estar ao colo do nosso Mestre, olhar nos olhos e receber a bênção de Deus sobre a nossa vida. A prática de contemplação é algo quase impossível para alguém que não tem essa postura de humildade. Uma postura de uma criança infantil é alguém que está sempre atrás da melhor emoção que há. Uau, isto está a acontecer bem, eu vou para lá. Eu vou para lá.
o próximo evento, o próximo acontecimento, eu quero estar lá. Porque o que está a acontecer agora já não tem piada. Mas sendo uma criança no reino dos céus não tem nada a ver com isso. Isso é infantilidade espiritual. Ser uma criança, alguém que está no colo do Mestre e contempla Jesus e recebe a bênção do Senhor. Alguém que tem fome para a palavra, interroga os mestres e recebe a instrução dos mestres. Sabe que o seu Pai é Deus e sabe que a sua missão é a missão de Deus. Não tem nada a ver com a infantilidade que nós vemos hoje em dia, de saltar de um lado para o outro, de emoção para emoção. Não estou só a falar acerca de igrejas, porque isso acontece muito. Estou a falar acerca de casamentos, de atividades, de vida, em que é tão fácil pegar uma coisa, aquilo já não tem piada, larga, e agora que vou saltar para outra coisa, outra pessoa. E nós estamos a tentar a satisfazer o nosso interesse. Infantilidade espiritual. Deus não nos chama para isso. Isso não é ser uma criança no reino dos céus. Nós temos que olhar sempre para o nosso Mestre e aprender com Ele. Aprender como é que é ser uma criança no reino dos céus. Por isso que se hoje tu estás aqui e a tua vida anda assim nesta confusão, eu encorajo-te, tal como no tempo da adoração, nós tivemos ao ministrar a Jesus, nós estávamos a contemplá-lo, em que nós estávamos a ser sossegados na sua presença, em que a sua mão estava a repousar sobre nós, no momento de adoração, em que eu encorajo-te hoje, continua-te nessa postura. Não te cansas de estar nessa postura de adoração plena a Jesus, de elevá-lo para cima de todas as coisas, de trazer humildade de coração e contemplar a sua glória. Só assim vai ser transformado de glória em glória. Aqui a criança estava a brincar, ou vai estar, ou está a brincar com as cobras, e logo a seguir a palavra do Senhor diz que em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Através desta postura de contemplação, de sermos como crianças, o mundo vai ver que Jesus é o único caminho, a única verdade, a única forma de chegar ao Pai. Nós temos que ter essa coragem, igreja. Largar toda a vaidade, toda a humildade, toda a competição, toda a infantilidade e sermos como crianças. Nos convertermos com essa postura de sermos uma criança na presença do nosso Pai. Vamos ficar em pé, igreja, e vamos responder ao Senhor. O mundo diz para nós sermos independentes, sermos fortes, mas Jesus diz para nós chegarmos próximos, sermos mansos de coração, sermos humildes na sua presença e receber o reino dos céus. Não é algo que nós alcançamos, mas quando nós nos convertemos, passemos como uma criança, nós recebemos o reino dos céus implantado no nosso coração. Algo transformativo acontece em que o reino dos céus entra em nós e nós começamos a experimentar as bênçãos celestiais sobre a nossa vida quando nos convertermos para sermos como crianças. Por isso que hoje eu quero convidar-te para este lugar de conversão. Este lugar em que tu possas largar talvez algo que tu tens estado a construir para sentir seguro. Talvez é de estilo um castelo à tua volta para sentir seguro. Talvez é o teu curso, talvez é a tua profissão, talvez são as portas nas tuas emoções, talvez é na tua mente, talvez é na tua vida. Não tens estado a deixar Deus entrar na tua vida. Mas hoje eu desafio-te, irmão, hoje eu desafio-te, irmã, converte-te ao Senhor.
Abre o teu coração em humildade e diz: Jesus, eu preciso de Ti. Se queres no lugar onde tu estás, ajoelhar-te. Se queres no lugar onde tu estás, ficar em pé, abrir os teus braços em ato de rendição. Mas eu apelo-te hoje para tomares um passo em direção a Jesus. E tal como o Mestre disse que não é ser maior, é estar convertido a mim. Que tu possas te converter ao Senhor. Tu possas abrir o teu coração, porque Ele nesta manhã Ele está a bater na porta do teu coração para poder entrar e ser o teu Pai de amor, para receberes o amor de um Pai perfeito e seres como uma criança no seu colo. Então hoje de manhã, Jesus, nós aceitamos este convite de ser como uma criança. Não há lugar que nós queremos estar, Senhor, se não for nos Teus braços, ao Teu colo, Senhor. Sentir a Tua mão sobre a nossa cabeça a nos abençoar. É o desejo mais profundo do nosso coração, mas nós temos estado longe desse lugar na vaidade da nossa vida. Perdoa-nos, Deus. Perdoa, Senhor. Nós queremos ser como uma criança na Tua presença. Nós queremos ter fome pela Tua palavra. Fome. Nós temos estado a tentar preencher este desejo, a ser saciado com as coisas deste mundo. Perdoa-nos, Senhor. Que nós voltamos àquele lugar de termos fome da Tua palavra, Senhor. Fome da Tua palavra, Deus. Fome da Tua palavra, Deus. Se queres ter fome da palavra de Deus, diz: Deus, eu quero ter fome pela Tua palavra, Senhor. Dá-me fome pela Tua palavra, Senhor. Dá-me fome pela Tua palavra. Pede ao Senhor essa fome, esse desejo pela Sua palavra, pela Sua presença. Deixa essas palavras saírem da Tua boca. Diz: Deus, eu quero ter fome da Tua palavra, Senhor. Eu quero ter sede da Tua presença, Espírito Santo. Esses rios de águas vivas, Senhor, eu quero ter sede dessa presença, Espírito Santo. Eu não quero estar saciado com as coisas deste mundo, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Se hoje de manhã tu queres receber a missão de Deus sobre a tua vida, só põe o braço no ar, só dizer: eu quero receber a missão, eu quero cumprir a missão de Deus. Eu quero cumprir a missão de Deus sobre a minha vida. Eu quero cumprir a missão de Deus sobre a minha vida. Eu quero cumprir. Só faz um sinal ao Senhor e diz: eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Então nesta hora eu peço, Espírito Santo, para vir sobre cada um, Senhor. Cada um que está a dizer eu quero, cada um que está a fazer um sinal, dizer eu quero. Não estão a fazer um sinal para mim, mas eles estão a fazer um sinal para Ti, Jesus.
Então, nesta hora, Jesus, eu oro para cada um que está a fazer este sinal, dizer que eu quero seguir a missão que Deus tem sobre a minha vida. Eu oro, Espírito Santo, que tu possas encher cada um, Senhor, com o fogo da tua presença, Deus. Que tu possas encher com ousadia, com graça, com unção vindo do alto, Senhor, para que eles possam ser ousados testemunhos do teu poder aqui nesta terra, Senhor. Cada um que está a responder hoje de manhã, Senhor, tu estás a ver essa mão, Senhor. E eu clamo, Espírito Santo, que tu possas encher. Enche, Senhor, nesta hora, Senhor, com alegria no teu Espírito, Senhor. Alegria no teu Espírito, Senhor. Mesmo no meio, Senhor, das serpentes, eles possam ter alegria do teu Espírito, Senhor. Alegria do teu Espírito, Senhor. Nesta hora, Senhor, por toda esta sala, eu declaro uma alegria sobrenatural, Senhor. Uma alegria espiritual, Senhor, para que no meio das dificuldades, no meio da confusão, Senhor, eles vão estar a brincar, Senhor. Vão se deleitar na tua presença. Vão se alegrar contigo, Deus. Aleluia, Deus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Vamos adorar ao Senhor um pouco. Depois eu desejo um bom domingo para todos. Mas antes de nós terminarmos, vamos só adorar e agradecer ao Senhor pela sua presença hoje de manhã.
resto de domingo abençoado, igreja.